Então, nós já vimos a introdução, a orientação para o Enem, agora nós vamos falar de desenvolvimento. Então, basicamente, o desenvolvimento é onde vocês vão apresentar os argumentos de vocês, vão demonstrar domínio sobre o tema. Então, tem lá o tema da redação, é o desenvolvimento que o examinador vai avaliar se vocês entendem ou não sobre a redação. É também a estrutura de maior conteúdo. Então, a gente tem lá a introdução, que são 5, a conclusão, que são 5, e as outras 20 linhas, recomendavelmente, devem ser para o desenvolvimento. E essa estrutura do desenvolvimento ela é dividida em duas partes: desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. E aí entra a questão, né? Como são 20 linhas, 10 para um, 10 para o outro. Fica uma coisa bem técnica, mas é isso que é proposto, essa é a ideia. E ele é um elo entre a introdução e a conclusão. Então, eu tenho lá a introdução dando início ao tema, eu tenho a conclusão dando a solução do problema, né? Do problema da temática. E eu tenho esse desenvolvimento como um elo entre as duas coisas. Ele vai trazer para nós um ponto de ligação, uma evolução dessa abordagem até chegarmos finalmente à conclusão. Quando você vai apresentar lá a sua argumentação, é ideal que você escolha dois tipos deles, né? Dois tipos de argumento. Para quê? Para que a sua redação ela não se alongue demais. Então, às vezes, você tenta ali apresentar mais de 2 argumentos, pode não dar certo por conta da questão do tempo e também do número de linhas, que são apenas 30. Então, se você pega 2 tipos de argumento para esboçar as suas ideias, apresentar a sua tese, é o aconselhável. Esses 2 argumentos devem ser apresentados no primeiro parágrafo do desenvolvimento 1. Então, temos aí, como eu disse, desenvolvimento 1 e 2. Então, lá no início do desenvolvimento 1, vocês já apresentem uma pequena explicação desses 2 argumentos, que são aqueles que você vai trabalhar ao longo da sua redação. O que é recomendado também? Utilizar frases curtas, objetivas. O examinador, gente, preciso que vocês entendam que ele é uma pessoa que é especialista na língua portuguesa, na gramática. Então, não é qualquer pessoa que vai estar lendo a sua redação. Se você começa a embromar, encher linguiça, eles vão perceber e isso vai prejudicar vocês. Então, procurem optar por frases curtas, objetivas, que vocês consigam concluir um raciocínio naquela estrutura frasal. Deem exemplos relacionados ao tema. Então, é muito importante que, além de defender uma ideia, você apresente exemplos concretos para que a sua ideia seja rechaçada, para que a sua ideia se torne mais evidente, né? Se torne algo comprobatório. E vocês devem seguir uma ordem cronológica ao apresentar os fatos e os dados. Então, tudo na vida é começo, meio e fim. Nunca fim, meio e começo. Então, começou a falar sobre o tema, tem a ideia de que lá no início você tem que começar com argumentos que deem a ideia de uma introdução mesmo. E na sequência você vai desenvolvendo, você vai evoluindo até chegar à solução do problema. Usar um conectivo adequado. O que são os conectivos, gente? Preposições, conjunções. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, seguir ordem cronológica, apresentar fatos, dados. O que é o conectivo? Conectivo uma, conectivo ao, conectivo e. Então, saiba usar o conectivo adequado. Evitem repetições, então, excesso de que, excesso de para,
Por quê? O que ele sempre vai poder em algum momento ser substituído. Se ele for no que pronome relativo, ele pode ser substituído por o qual, por as quais, por a qual, os quais. Então procure substituir para evitar repetições. O para, ele pode ser substituído pelo a. O a preposição e o para preposição, geralmente eles conseguem ser encaixados na mesma estrutura sem mudar o sentido dela. Então procure, a gente já falou sobre isso, né? Evitar repetições. Finalmente, os tipos de argumento que nós temos dentro do desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, nós temos aí as possibilidades. Primeira, exemplificação. O que é exemplificação? Como o nome já diz, é você dar um exemplo. Que pode ser um fato, algo que aconteceu, uma notícia, um acontecimento, e essa exemplificação, utilizando um fato, um acontecimento, é uma forma de você argumentar, de você defender uma tese na sua redação. Comparação ou analogia, como o nome já diz, você vai pegar uma situação que você conhece, que você tem na sua lembrança, dentro daquilo que você estudou ao longo da sua vida, e vai usar isso como meio para você defender o seu ponto de vista. Então, essa comparação com base em um argumento, um acontecimento histórico, você pode fazer uma comparação no sentido de você ser contrário àquilo, por exemplo, algo que aconteceu e que deu errado, uma experiência que deu errado, por isso você defende uma tese contrária, ou algo que deu certo e você defende que ela seja novamente aplicada, né? Então, comparativo, alusão histórica. A alusão histórica é um argumento do quê? Vocês vão pegar um fato histórico, um acontecimento histórico, mesmo que vocês já estudaram na matéria história, ou que vocês leram ao longo da vida de vocês, vão pegar esse acontecimento e vão se referir, pegar a tese de vocês baseada nesse acontecimento, naquilo que aconteceu dentro da história do Brasil, enfim. Então, é o conteúdo da nossa história. Evidência e comprovação. Então, para vocês, é sempre bom a gente ter uma palavrinha para associar. Então, exemplificação, associe com fato. Comparação, analogia, associe com comparativo. Alusão histórica, associe com conteúdo, com história. Evidência ou comprovação, pesquisa. Então, é você pegar aí, que já é uma coisa mais difícil, você saber dados de uma pesquisa, mas se você souber, você pode estar utilizando essa pesquisa que você ficou sabendo. Tantos por cento de pessoas são a favor do desarmamento, tantos por cento de pessoas são contra o desarmamento. Então, se você tem essa pesquisa, você tem que citar a fonte. Onde você viu isso? Foi o IBGE que falou, foi o Instituto Paraná Pesquisas. Então, para você citar uma comprovação por evidência, você tem que saber a fonte e a porcentagem. Então, já é um pouco mais difícil. Se você conseguir, com certeza sua nota vai ser elevada nisso. E a mais fácil de todas, na minha visão, é a autoridade. Por quê? Se você conhece alguém, então a palavra que vocês vão associar é especialista. Se a gente vai falar de casos de técnico, e aí você conhece um médico que ele tem um determinado posicionamento sobre o assunto, então você pode usar a fala dele
pode usar a tese dele para confirmar a sua tese. Então, basicamente é isso. Agora nós vamos ler a primeira redação aí que eu coloquei para vocês de modelo, porque aí a gente vai trabalhar na prática o que uma boa redação para Enem como que pode ser elaborada, né? Uma boa redação para Enem. Então aqui, o título da época dessa redação, quando ela foi feita, o tema era os obstáculos na doação de sangue no Brasil. Né? E aí, essa pessoa, esse estudante, quando ele começa dizendo o seguinte: um simples auxílio pode transformar e salvar várias vidas, como aconteceu após o rompimento de uma barragem da mineradora Samarco em Mariana. Centenas de pessoas se prontificaram a enviar água e mantimentos àqueles que perderam tudo com o desastre ambiental. Várias campanhas de arrecadação surgiram no Brasil e até mesmo a banda americana Pearl Jam se solidarizou e participou contribuindo financeiramente. Em outros casos, há empecilhos que dificultam o processo de ser solidário, como acontece em relação à doação de sangue no Brasil. Veja que ele foi lá na tragédia de Mariana para ele pegar o que era a capacidade do ser humano de ser solidário, né? De ajudar o próximo, para depois ele chegar lá no finalzinho do parágrafo da introdução na questão do sangue. Quer dizer, ele está fazendo um comparativo. Ele está dizendo que lá na questão da tragédia de Mariana, muitas pessoas se mobilizaram, inclusive uma banda americana. Já na questão da doação de sangue, não existe essa mesma mobilização. Então, é muito comum a gente ver campanhas, né? Uma pessoa que está com problema de leucemia, que está com um problema aí, com algum tipo de deficiência sanguínea, que precisa, né? Teve uma hemorragia, precisa de uma doação. E aí as pessoas têm que fazer aquelas campanhas e às vezes não conseguem um número suficiente de pessoas para ir lá fazer essa doação de sangue. Então ele faz essa comparação entre a tragédia de Mariana e a questão da doação de sangue para chamar a atenção que, no caso da doação de sangue, a coisa já foi de uma forma diferente para o negativo. Aí ele segue aqui começando o desenvolvimento, né? O desenvolvimento 1. A falta de informação. Qual que é o problema dessa questão do sangue, da doação de sangue? É a falta de informação. Ele já começa o parágrafo desse. A falta de informação corrobora para o desconhecimento sobre a importância de doar sangue. As campanhas publicitárias não são frequentes, sem uma maior divulgação à população. O número de doadores faz-se menor do que a real demanda. Então a gente tem um número de doadores que não é suficiente para suprir a necessidade das pessoas que precisam dessa doação. Aí ele segue aqui, no estado da Bahia, por exemplo, olha, exemplificação. Ele vai falar aqui do conhecimento dele de vida, que é o estado da Bahia. Então, independentemente se vocês estão lá no Amapá ou lá no Rio Grande do Sul, se vocês têm conhecimento de um estado que pode ser o de Minas, por exemplo, de um fato que pode ser útil para vocês usarem na redação de vocês, façam esse uso. Então, seguindo lá, no estado da Bahia, por exemplo, olha a vírgula. Então, no estado da Bahia, vírgula, por exemplo, vírgula. Por quê? Ele está fazendo uma pausa para dizer que aquilo ali é uma exemplificação dele. Então, tem que ter essas duas vírgulas. Nos meses de fevereiro e junho, há grande concentração de eventos, como o Carnaval e as festas juninas. Maior ingestão de bebidas alcoólicas e motoristas embriagados, o que faz com que os acidentes de trânsito aumentem. Veja que olha onde que ele quer chegar. Ele quer associar uma festa que acontece em fevereiro e uma festa que acontece no meio do ano ao aumento do consumo de bebidas alcoólicas, que vai gerar um número maior de acidentes, que
que vai gerar a necessidade de doação de sangue. Percebam que ele foi objetivo, mas ao mesmo tempo ele soube trazer a ideia, né? Ele foi evoluindo com a ideia. Seguindo, ainda a exposição deste problema pelos meios de comunicação e o incentivo a novos doadores são escassos. Então a gente tem aí um aumento de acidentes por conta dessas festas e, em contrapartida, nós não temos nos veículos de imprensa uma divulgação, uma conscientização sobre o assunto. Desenvolvimento 2. Ele diz o seguinte: a doação de sangue feita por homens homossexuais é marcada por obstáculos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais uma referência. Aí ele está fazendo agora, ele está falando de uma entidade mundialmente conhecida, que é a Organização Mundial de Saúde, a OMS. Ele está fazendo uma alusão, ele está mostrando ali que naquela época, né, no final da década de 90, os cidadãos que tinham relações homoafetivas eram o grupo de risco. Por quê? Porque naquela época tinha a questão do HIV, da AIDS, etc. Então essas pessoas eram meio que marginalizadas. A doação delas de sangue era descartada. As pessoas não queriam, tinham esse preconceito, porque temiam ser contaminadas pelo vírus. Então ele usa um período histórico da nossa humanidade, né, para relatar esse problema. Então lá, grupo de risco nos anos 80, houve o auge da epidemia do vírus do HIV. Nesse sentido, o Brasil excluiu a doação de homossexuais que tinham realizado sexo até o prazo de 12 meses. Conhecimento de mundo. Como que esse menino sabe disso? Como que esse estudante sabe disso? Porque ele leu sobre isso em algum momento da vida dele, internalizou essa mensagem e soube utilizar na oração. Seguindo, a orientação sexual não poderia nem deveria ser o critério de seleção, mas sim a condição de saúde dos indivíduos. Ele faz uma crítica. Quer dizer, a gente não tem que basear-se no fato da condição sexual para aceitar ou não as doações de sangue. Antes, nós deveríamos nos basear na condição de saúde. Então, ele defende uma tese de que, se a pessoa tem uma boa saúde, ela tem o direito, sim, de doar sangue se ela quiser. A orientação sexual não poderia nem deveria ser o critério de seleção, mas sim a condição de saúde dos indivíduos, uma vez que a AIDS também é transmitida por heterossexuais. A partir desse raciocínio, considera-se o comportamento / conduta de risco, ele coloca entre aspas, na triagem de possíveis doadores. Conectivos, ok. Fator histórico, ok. Exemplificação, ok. Conclusão agora. Conclusão, ela é sempre vai se utilizar esse tipo de palavra, de expressão. Então, deve-se, logo, consequentemente, por exemplo, aqui, outra que fica evidente, então sempre, portanto, então sempre essas palavras ou locuções conjuntivas são aquelas que vocês vão iniciar uma conclusão. Então, deve-se superar as barreiras que interferem na doação de sangue. Isso é o desejo dele. Portanto, aí vem a solução do problema. Portanto, a mídia tem papel imprescindível na exposição de dados informativos para as campanhas de sangue, seja na televisão, internet, seja em áreas físicas, como outdoors. Então, olha para vocês verem que tipo de solução que ele dá. Propagandas, tanto nas televisões, nas redes sociais, como também outdoors, né? Propagandas físicas, ali a pessoa está passando de carro ou a pé, ela vê esse anúncio, né? Numa placa gigante ali no outdoor. Dessa forma,
os cidadãos seriam incentivados a exercerem a solidariedade. Então ele acredita que a solução do problema passa pela divulgação, né, da doação de sangue para que os cidadãos possam ser conscientizados. Ademais, o governo, em parceria com a OMS, deveria investir em aparatos tecnológicos que controlem com maior rigor os grupos sanguíneos. Olha que interessante, vamos de novo. Ademais, o governo, em parceria com a OMS, então criar uma parceria, governo brasileiro, Organização Mundial de Saúde, deveria investir em aparatos tecnológicos que controlem com maior rigor os grupos sanguíneos, para avaliar se o indivíduo é portador de alguma doença e averiguar a qualidade do sangue. Finalizando, dessa forma, o número de voluntários aumentaria e ajudaria, aqui ele colocou aos pacientes, mas o correto seria os, não pede preposição, porque é objeto direto. Dessa forma, o número de voluntários aumentaria e ajudaria os pacientes que carecem de transfusão de sangue. Pronto, ele deu uma solução, ele deu uma sugestão, tudo dentro do que os examinadores exigem. Então, viram que na prática não é difícil. Se você tem conhecimento daquele assunto, você entende o mínimo sobre ele e consegue desenvolver ideias sobre, e aí aqui ele apresenta também um conhecimento de fatos históricos, isso influencia na qualidade da redação, vocês conseguem tirar uma nota 1000, né? Ou pelo menos próximo a isso. Deu para entender? Deu para acompanhar o raciocínio da redação? Vamos fazer a outra, número 2. Vou pegar aqui. Redação número 2 fala da violência escolar. Então vamos lá. Violência escolar no Brasil. A escola é, sobretudo, um local dedicado completamente à educação dos jovens. Porém, a cada dia tem se tornado também um palco de intolerância e violência. Veja que ele diz para que deveria servir a escola, mas no segundo momento dessa introdução, ele diz o que na prática tem acontecido, né? Que é a violência e a intolerância. Esse não é um problema novo. Esse, porque ele se referiu ao problema antes. Se ele fosse falar do problema depois, não era esse, era este. Percebe? Então, esse, sempre que você se referir a algo que você já citou na frase anterior. E este é aquilo que você vai citar após o pronome. Há muito tempo, essas instituições deixaram de ser pontos seguros. O que antes era tratado como uma questão disciplinar, atualmente é vista como delinquência. Veja aqui que aqui está em 4 linhas, mas acho que manualmente deve ter chegado assim. É vista como delinquência. Tem mais. O que antes era tratado como uma questão disciplinar, atualmente é vista como delinquência juvenil, chegando próximo à criminalidade. Por isso, é fundamental que os próprios locais de ensino e as famílias dos jovens se façam intensamente presentes na vida do aluno. Ele já começa a juntar aí a defesa de uma tese. O que é? Juntar a família e juntar a escola, os profissionais da escola, para conduzir, né, para administrar essa qualidade do ensino naquela instituição. Vamos para o desenvolvimento. Em primeiro lugar, desenvolvimento 1 é em primeiro lugar. Né? Ele já coloca aí uma associação bacana. Em primeiro lugar, é importante destacar aqui de que forma esse tipo de violência se propaga em um meio tão estranho à sua existência. Quer dizer, por que a violência está no lugar onde não deveria estar? Que é justamente onde era para se aprender a ser mais tolerante, amar o próximo, respeitar as pessoas, as divergências, as diferenças. Então
Então ele apresenta isso, né, nesse desenvolvimento. Apesar da proibição por lei do uso de celulares em sala de aula, a presença exagerada desses meios nos colégios pode ser um agravador nos atos violentos. Hoje, essa é uma das questões mais polêmicas. Então, o celular pode gerar violência? Por exemplo, se um diretor, um professor pede para o aluno guardar o celular, ele pode ficar estressado. Se um aluno está ouvindo uma música e o outro fala, não, abaixa isso aí que eu estou querendo prestar atenção na aula, isso pode gerar um tipo de discussão, um tipo de violência. Então ele está pegando essa tese. Se isso é comum acontecer ou não, ele está pegando, ele está fazendo um levantamento na ótica dele, na visão dele, que isso pode ser uma das causas. Vamos seguir. Talvez o aparelho seja um dos maiores disseminadores dos atos de violência escolar no Brasil, já que com ele é possível gravar e propagar brigas, além de incentivar brigas e rachas dentro de sala, até mesmo na questão do cyberbullying. Olha que coisa bacana que ele diz. Saíram um monte de alunos ali do lado de fora da escola, dois começaram a brigar. O outro aluno, ao invés de se separar, chamar a professora, chamar a polícia, ele vai e começa a filmar. Aí na outra escola, quem assistiu essas cenas de violência vai reproduzir e vai se sentir no direito, talvez, a praticar. Então olha como a inteligência dele foi, né, para esse ponto, né? E fala também na questão do cyberbullying, que é aquele bullying praticado através da internet. Outro fator determinante para a violência, dois argumentos. Já defendeu um, que era o celular. Agora ele vai defender o segundo argumento. Outro fator determinante para a violência nas escolas é a segurança que o aluno sente nesse ambiente. Se identificar com professores, se sentir amparado e manter boas relações com os colegas é primordial para que isso não ocorra. Muitas vezes, o distanciamento criado entre aquele que dá aula e o que vê pode alimentar essa agressividade, além da ideia de concorrência e investimento de muitos colégios. Então, quando o professor, né, segundo a tese dele, ele se torna algo que está aqui, distante do aluno e não ali participativo, conversando, interagindo com o aluno, dando abertura para que ele expresse suas ideias e para que ele se sinta à vontade quando tem uma dúvida, questionar, perguntar. Então isso pode gerar também violência, segundo a tese dele. Olha que bacana. Vamos lá. Atualmente são inúmeros os casos de estudantes violentando seus mestres. E aí ele está falando no sentido de agressão física, tá? E psicológica também. Seus próprios colegas e até destruindo o patrimônio escolar, quebrando, né, cadeiras e tal. Seja ele público ou privado, escolas particulares ou escolas públicas. E aí ele usou outra versão, hein? Olha que bacana, usou outra versão para poder colocar essa ideia, né? Que tanto no setor público quanto no privado, nas escolas públicas ou privadas, existe esse tipo de situação. O que pode ser reflexo direto dessa falta de proximidade entre o aluno e o ambiente em que está, ou deveria estar, inserido. Bacana? Vamos lá, caminhando no final do desenvolvimento. Torna-se evidente, portanto, que a violência escolar no Brasil tem causas e consequências graves, sendo necessário que medidas, aqui ele podia até tirar isso aqui, sendo necessário que medidas urgentes sejam pensadas a fim de minimizar ou até resolver esse problema. Então o que precisa? Medidas. Ele ainda não falou quais são, mas ele disse que alguma coisa precisa ser feita. Seguindo, dessa maneira, para a retração desse cenário, ou seja, para acabar com isso, diminuir isso, pode-se pensar em uma redefinição das regras do uso de aparelhos celulares em sala. Começou a dar a solução dele, diminuiu o uso do celular, por parte da escola e também em uma conversa com os próprios pais. Então, essa capacidade, esse diálogo entre pais e professores, estabelecendo limites para o uso do celular, seria o quê? Uma das soluções apresentadas por ele. Agora ele vai finalizar a conclusão. Além disso, vírgula, sempre vai ter essa vírgula, tá?
Geralmente você vai colocar logo, portanto, então sempre vai ter essa vírgula. Além disso, é fundamental a orientação. Aqui não precisava dessa vírgula. A orientação da família, vírgula, das instituições e dos próprios alunos por o quê? Especialistas em psicologia escolar. Olha que ele não diz que é qualquer psicólogo. Ele diz que é um psicólogo especializado na educação escolar. A psicopedagogia pode ser utilizada para que os estudantes se sintam à vontade com o diálogo, com a construção de relações de empatia para com seus colegas e com o ambiente em que passam a maior parte do seu tempo. Só assim, prevendo regras e debatendo ideias, será possível fazer no ambiente escolar um verdadeiro aprendizado para a vida em sociedade e não um propagador de atitudes violentas. Ele dá um encerramento muito bacana aí. E ele usa, vamos ver se vocês conseguiram identificar aí, em momento algum ele cita dados, né? Mas ele faz aí uma espécie de, ele mescla um fato, né? Que é a violência, ele coloca o celular, né? Dentro dessa situação. E ele usa, né, o psicólogo escolar, que é uma autoridade especialista, ele não especificou qual, né, uma tese de um, mas ele disse que esse psicólogo especialista, esse psicopedagogo, seria a pessoa ideal para intervir e fazer, dar início à solução desse problema. Muito bacana, ele não precisou, conhecimento de mundo ele mostrou ao falar sobre o cyberbullying, né, que é o bullying praticado na internet. Conhecimento de mundo ele também demonstrou, quando ele diz sobre a violência nas escolas, esses fatos que ele mesmo deve ter vivenciado, vendo uma agressão de um aluno a outro e um terceiro aluno filmando. Então ele não precisou citar, na escola tal aconteceu isso. Não, ele citou uma coisa de forma geral e ele se saiu bem. Então às vezes você não precisa ter o fato exato que aconteceu. Mas se você tem noção de que aquilo está acontecendo em grande parte das escolas, você pode citar. Ok? Então, eu acho que duas dá para vocês, né, já terem uma ideia bacana.